Olá, aluno! Eu vou te convidar a vir com a Proaline em mais um mergulho na história, certo? Nós estamos falando um pouquinho sobre os reinos africanos. E hoje nós vamos falar sobre a importância histórica, ou seja, como é importante nós conhecermos a linha do tempo da história de um país, da história de uma pessoa, não é? Então é importante nós olharmos a história sempre na linha do tempo e não só hoje, certo? Então, ontem, hoje e amanhã. A história é composta de passado, presente, a história está sendo feita agora, e o amanhã. E até uma projeção desse hoje no amanhã, que é importantíssimo para nós tomarmos boas decisões em relação ao nosso futuro. Então, olha só, nós já vimos que os reinos africanos, eles em algum momento da história foram poderosos, foram glamurosos, haviam riquezas, haviam reinos, havia um estabelecimento político bem organizado, havia políticas ali bem estruturadas na África, haviam riquezas, certo? Mas por conta principalmente da escravidão, certo? O continente africano, nós já falamos que o continente africano, a África, é um continente. Embora haja um país chamado África do Sul, a África é um continente composto por vários países, é bem grande a África. Então, nós falamos um pouco sobre o impacto da escravidão no continente africano e como isso empobreceu o continente, que é um dos mais pobres, é o mais pobre do mundo, tendo um dos países ali localizados os países mais miseráveis, sem saneamento, sem saúde, sem alimentação. Ali as crianças morrem desnutridas, morrem porque não há saneamento básico, então elas tomam uma água que não é de boa qualidade, se alimentam com comidas que não são de boa qualidade, não podem fazer higiene porque o país ainda é muito precário nessas questões. Tudo isso tem a ver com ontem e hoje e também o amanhã, certo? Porque a história é composta desses três tempos. Nunca podemos ver ou analisar uma parte da história, por exemplo, o hoje, sem enxergar o ontem. Então, olha só, na África Antiga, havia uma cidade chamada Mali, que era considerada Paris daqueles tempos. Olha só como a África já teve seus tempos áureos. E por conta de invasões, como nós já sabemos, colonizações, e a África, diferente de nós, ela não foi colonizada por uma única nação. Nós, por exemplo, tivemos a colonização portuguesa em todo o Brasil. Não, na África, embora a África não seja um país, e sim um continente, ela teve vários colonizadores e também várias culturas sendo estipuladas ali. Então, vários tipos de religião, várias línguas, vários sistemas políticos. E isso também colaborou para as guerras civis. O que são guerras civis, Pro? Vou explicar. Guerras civis é quando um povo luta contra ele mesmo, certo? Então, não é uma nação que vem de fora e causa uma guerra. Não. É o próprio povo, dentro do seu país, dentro da sua nação, lutando contra si, certo? Você imagina, se um povo vindo de fora já é difícil você vencer, imagine o povo dentro do seu próprio país, dentro da sua própria nação, no caso da África, vários países dentro do continente, em guerra interna. Isso é guerra civil, quando os próprios moradores da terra brigam. Isso acontecia muito porque por tanto tipo de colonização. Então, alguns eram islâmicos, outros não. Alguns eram democráticos, outros eram ditadores na questão da política. Então, esse povo não se entendia. E olha só, quando o povo luta contra si mesmo, dificilmente essa nação prospera. Então, por conta disso, a África foi também se fragilizando. Eles mesmos. Claro, teve a escravidão, que com certeza foi o aspecto principal para a fragilização do continente africano. Mas também nós tivemos esse grande desencontro dentro do
continente em relação a tantos tipos de colonizadores, em tempos diferentes, com culturas diferentes, trazendo coisas para dentro do continente, e aí os seus próprios moradores começaram a travar guerras civis entre si. E aí, obviamente, o continente foi se fragilizando, se tornando vulnerável, ou seja, sensível a qualquer tipo de ataque, porque se você não está estável, tranquilo dentro do país, imagina quando vem um ataque externo. Então, a África ontem já teve um passado áureo, mas infelizmente por conta da escravidão e também das guerras civis, por causa das diferentes culturas ali dos colonizadores, ela já se desgastou. Hoje ela é um continente enorme, pobre, salvo alguns países que nós já vimos em outras aulas, que são um pouco mais prósperos ou mais estáveis, como por exemplo Marrocos e Egito, que são nações um pouco mais consolidadas, um pouco mais fortes economicamente, mas de modo geral a África ainda continua sendo um continente muito pobre. E nós torcemos e queremos que um dia a África consiga superar a escravidão e essas guerras civis que ainda, infelizmente, acontecem, para amanhã se tornar um grande continente. Não é? Para conseguir vencer essas barreiras e consolidar-se na economia, na questão humana, se tornarem uma sociedade que se respeita, que entende esses conceitos. Claro que não é tão simples, porque olha o histórico, não tem a ver com a vontade apenas do povo, porque muitas vezes, não, se você desejar é possível acontecer, mas nós sabemos que vencer todo este passado não é tão simples assim. Precisa haver políticas, precisa haver apoio de nações de fora para que a África consiga superar o trauma da escravidão e das guerras civis, certo? Então, entenda, sempre quando você for estudar alguma coisa que está acontecendo hoje, um dado histórico, uma situação política, histórica do momento, nós precisamos olhar para o passado para entender o hoje e projetar um amanhã ainda melhor, certo? Até a próxima aula e se cuide!